Bom, aquela brincadeira, será que ele combinou com os russos? Nós não combinamos. Não combinamos com o Richard, queria comentar também esse assunto aqui, para pegar o Richard desprevenido. Obrigado, Richard. Depois a gente vai falar do outro lá. Qual é a avaliação que você faz dessa diminuição de impostos, hein, Richard? Isso pode incentivar a economia? Isso pode acelerar a economia ou não? Porque o governo vai ter menos dinheiro para gastar, né? Quando você tem uma redução de impostos, a melhor combinação também é uma redução de gastos do governo. Porque a dívida americana hoje já está em 20 trilhões, o déficit... A dívida pública? Isso, 20 trilhões de dólares, é quase o PIB, né? Apesar, a taxa de juros vem subindo, ainda está no patamar baixo, mas assim, tem que ter uma combinação de cortes de gastos para permitir, né, que seja possível essa redução de receitas, né, que o governo norte-americano vai deixar de arrecadar no curto prazo. Mas é um plano ousado e o tabuleiro, né, de xadrez do mundo mostra claramente que os Estados Unidos ele está querendo criar um melhor ambiente de negócios, de produção dentro da economia americana para aumentar a complexidade da economia. O que é aumentar a complexidade? É os Estados Unidos voltarem a produzir mais produtos e serviços de alto valor agregado. Quando você parte para esse tipo de arranjo, a sociedade que emerge disso é aumento de produtividade, você cria os postos de trabalho que pagam um elevado salário, você aumenta a renda. E como a gente vem falando já no jornal há algum tempo, né, vem a revolução tecnológica que já está em curso aí, a 4.0, de você ter a introdução de robôs que se comunicam dentro das fábricas. Então, que postos de trabalho que serão criados? Então, eu acho que, por exemplo, no nosso caso do Brasil, a gente já ficou para trás na revolução da manufatura atual e essa 4.0 a gente tem que desesperadamente já se posicionar, porque isso explica muito, né? A China liberal e os Estados Unidos protecionista, porque os Estados Unidos ele está falando, calma lá, a gente tem que melhorar o nosso tecido produtivo, melhorar o ambiente. Agora, deixa eu perguntar o seguinte, como é que os empresários americanos estão recebendo isso? Comemorando, né? Estão comemorando isso? Estão gostando bastante, porque realmente é um corte agressivo, né? E os americanos, eles têm até uma cultura que incentiva você a ser um empreendedor, um empresário, porque normalmente até educadores financeiros na televisão, eles vão lá e falam, olha, se você pagar como uma pessoa física, você vai pagar muito mais imposto. Seja um empreendedor, um empresário. Como empresa, você vai acumulando e você vai pagar menos impostos. Agora, com isso, era 35, vai para 15. Outro imposto interessante também é esse da repatriação, né? Você tem diversas empresas americanas que elas mantêm em caixa ou investimentos fora dos Estados Unidos. Para não pagar imposto lá. Fora dos Estados Unidos e que agora eles esperam atrair novamente esse fluxo de capitais. Então, assim, são muitas interdependências, interações assim que vão ocorrer, mas assim, o primeiro passo mostra que o Trump, no latim, né, tem aquele ditado, facta non verba, que é ações, não palavras. Então, ele, por enquanto, ele está sendo um homem de ação. Olha, desde o colégio que eu não ouvia falar nesse negócio de latim, pela madrugada. Bom, deixa eu te falar o seguinte, a Justiça Federal do Paraná concluiu que não pode ser cobrado imposto de importação, Richard, sobre uma mercadoria importada no valor de $100. Até $100 não, é uma decisão judicial. Sim. Talvez até haja recurso, etc. Mas eu até estava comentando com você que eu me lembro de uma época que o senhor Ciro Gomes foi ministro da Fazenda, há pouco tempo. E naquela época, quem importasse até $50 também não pagaria imposto. Não pagava imposto. Agora, $100. Eu te pergunto o seguinte, isso vai chegar a impactar a balança comercial do país? Ou seja, a quantidade de mercadoria que entra e sai do país ou não? Não. E essa questão dos $100 é interessante, que você tem um decreto-lei de 1980 que estabelecia esse valor de até $100 para você ter a isenção, só que depois, em 1999, você teve uma instrução, uma portaria do Ministério da Fazenda e da Receita Federal falando, não, olha, é $50 e tem que ser pessoa física com pessoa física. Então, se você vai comprar de alguma empresa no exterior, seria vedado. Você paga? Isso, você paga. Aí o que acontece? Alguns sites de colecionadores que eles compram sempre bonecos, assim, com uma certa regularidade, eles entraram na justiça baseados nesse decreto-lei
E aí a Justiça considerou que era válido mesmo, que a interpretação do Ministério da Fazenda e da Receita não era o mais correto mesmo, e tanto que eles colocam até a cartinha lá, como a pessoa entrar na Justiça para conseguir recuperar os impostos. Mas assim, isso mostra que você tem uma série de mecanismos no país de desincentivo à importação. Eu estava lembrando que em 2012, Heródoto, de uma tacada só, aumentaram o imposto de importação de 100 produtos, de uma vez só. Então, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo e isso tira a gente do mapa do comércio mundial. Você não consegue participar dos principais acordos. É fato que nós só temos 1% do comércio mundial? Isso, é fato. É muito pouco, né? É muito pouco. Se a gente pegar a corrente do comércio, importações e exportações em relação ao tamanho do Brasil, a gente fica atrás até de Cuba, em termos relativos, né? Então é um país muito fechado. Aí o que acontece? Você está privando o consumidor brasileiro de ter acesso... Você não coloca o imposto de importação para proteger a indústria nacional? Mas aí o que acontece? Aí o que a gente tem feito é incentivar como o Lirlando colocou muito bem, né? A proteção de privilégios, falta de competição. Você priva o consumidor brasileiro de ter acesso aos melhores produtores do planeta. E aí, quando a gente olha, você falou da balança comercial, quando a gente olha a nossa pauta de exportações, a pauta de exportação de um país, ela é a digital do sistema produtivo desse país. O que isso quer dizer? Você consegue ver que tipo de conhecimento esse país tem para produzir produtos e serviços. Quando a gente olha a nossa, é totalmente direcionada a commodities, né? Produtos básicos. Já os países ricos, quando a gente olha essa digital, eles têm sistemas produtivos que produzem produtos e serviços de alto valor agregado. Mas o pulo do gato para você chegar ali é um sistema coletivo eficiente. Então, para isso, você tem que ter um bom ambiente de negócios, equilíbrio fiscal, porque a produtividade, às vezes, a gente vê a reforma trabalhista, recai muito no peso individual do trabalhador. Mas como é que as pessoas explicam, Heródoto, que quando a gente pega um trabalhador tido improdutivo no Brasil e insere ele num sistema coletivo eficiente, como o Japão, como uma Alemanha, como é que em poucas semanas ele já está produzindo como um alemão, como um japonês? Por quê? Porque a produtividade vem da coletividade. Você tem que pensar em termos coletivos e não no indivíduo. Então, você vai precisar melhorar a infraestrutura, essa estrutura de impostos. Tem que facilitar, fazer negócios nesse país. É isso que o Trump ele tenta ir nesse caminho. Ele quer tornar o ambiente de negócios americano mais favorável. Então, eu acho assim, que o Brasil tem que focar em voltar a olhar com mais carinho a industrialização, produzir produtos e serviços de alto valor agregado, mas sem essa história de uma proteção restrita. Sabe uma maneira de reduzir a alíquota de importação e ainda entrar nos acordos comerciais da maneira mais simples? Deixar o câmbio flutuar. Quando o nosso dólar estava lá acima de 4, poderia ser reduzir a alíquota. Quer vender no Brasil? Venda. Obviamente o preço vai estar mais elevado. Alto, o pessoal não vai comprar. Por outra contrapartida, você está tornando os produtos brasileiros mais competitivos, você melhorar a eficiência. Tem um relatório que depois a gente pode até mostrar no jornal, que chama Doing Business, que é o tempo que leva para exportar, o tempo que leva para importar no Brasil, o custo... Você podia, na próxima vez, trazer uma tabela para a gente mostrar isso. Isso, é assustador, viu? Tá bom. Conversamos daqui a pouquinho, Combinado. tudo bem? Olha, o Richard, nosso comentarista, Richard Rittenmeyer, está aqui conosco. Richard, você falou agora há pouco se o câmbio fosse flutuante. Mas, afinal, o câmbio é flutuante ou não é flutuante no país? Você tem os dois regimes, né? O flutuante puro, que aí não teria intervenção alguma do Banco Central, que praticamente não existe, né? E você tem o sujo, né? Que o Banco Central ele faz intervenções pontuais. Vou dar um exemplo. O Banco Central agora ele tinha aquele estoque de papéis, que ele fez todas aquelas intervenções quando o dólar subiu, que são swaps cambiais, e ele poderia se desfazer deles e impedir que o dólar tivesse caído de 3,70, 3,80 para próximo de 3,10, como foi agora. Então, ele segurou. Por quê? Porque ele utilizou também esse movimento cambial para impactar positivamente a inflação. Então, porque os preços no atacado, importados, foram caindo. Então, usaram mais uma vez como uma âncora inflacionária. Mas, assim, o mais correto, a gente já fez aquele ajuste que eu falei tantas vezes, externo, tão bem sucedido.
o câmbio estava finalmente no lugar, tornando o país competitivo, não tinha que o Banco Central ele tinha que ser um pouco mais ativo, né? Então, estratégico. Se a gente for ver esses países ricos, todos eles utilizam o câmbio. É só de discurso falar, não se manipula câmbio, mas você pega a China, vem desvalorizando. A Alemanha usa o euro, né? Porque se a moeda fosse o marco alemão, ia ser muito mais valorizada. O Trump, todo dia, ele quer que o dólar desvalorize. Então, você tem realmente uma guerra cambial. E o Brasil estava à frente e agora, de novo, a gente está com esse retrocesso em relação à taxa de câmbio que está fora do lugar. E eu acredito que ela vai estar num patamar mais alto até o final do ano, porque ela está muito fora do lugar. Ok. Richard, obrigado pela participação. Eu que agradeço, boa viagem aí, bom retorno, viu? Obrigado, muito obrigado.